Fala, torcedor do nosso canal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez, né? Acompanhando tudo que acontece aí com a gente no nosso canal, sendo um inscrito fiel. Então agradeço a vocês que estão aqui sempre e vocês que estão aí a primeira vez, né? Não estão inscritos ainda, já se inscreva. Afinal, tudo que acontece no nosso time você encontra aqui. A gente traz análise pré-jogo, fazemos aí pós-jogo também, notícias, polêmicas, reações dos rivais, tudo que você quer saber, tudo que você precisa saber e ficar antenado aí no que acontece no nosso time, você encontra aí. Então, dessa vez trouxemos um corte muito bacana. Vou estar soltando aí, vamos reagir junto, tá bom? Só peço e reforço mais uma vez, deixa o like para dar uma moral pra gente, tá bom? E vamos lá pro vídeo. Flamengo e também no Palmeiras. Por isso a gente chamou o Ricardinho Spinelli, do Data ESPN, para a gente ver o que os números vão dizer então pra gente. Quem pode sofrer mais com tantas ausências, hein, Ricardinho? Sim. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Bruno, Jailson, Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Qual é a conta maluca aí que você fez? A conta maluca que eu trouxe aqui para você, fã de esportes, é pegando o prêmio ESPN Bola de Prata, pegando as notas dos jogadores que estão fora dessas duas partidas, o Flamengo contra o Sport e o Palmeiras contra o Santos, e vendo quem substitui esses jogadores, se eles estão à altura ou não, em média de nota, pelo menos. Pelo menos na nota. Isso, Aí a gente pode debater aqui se realmente faz sentido ou não. Exatamente. Tá. Então a gente tem uma forma de a gente ter um agregado de números, de estatísticas, que vai dar um resultado final, e aí cada um dos jogadores, a gente vai ter uma noção se eles são suficientemente bons ou não aos jogadores que estão fora. Então, começando pelo Flamengo, a gente escalou aí o que seria o time titular, sem os desfalques, e aí embaixo quem são os possíveis substitutos, tá? Entendi. Então, por exemplo, o Rossi não é desfalque, então só tem ele. O Léo Pereira, a mesma coisa, e o Pulgar também. Agora, no caso do Varela e do Emerson Royal, em termos de nota, o Emerson Royal tem uma média superior ao Varela. Então, é uma substituição que não seria um problema para o Flamengo nesse ponto apenas, tá? Entendi. No caso do Léo Ortiz, o Danilo também está fora, então o possível substituto para ele seria o Cleiton. Aí sim. Aí cai muito. Aí a nota cai absurdamente, cai de 6,51 para 6,06. No caso de Alexandro e Ayrton Lucas, é uma nota que é muito legal da gente ver, porque talvez seja uma posição que a substituição nem é uma perda tão grande. 6,21 para o Alexandro, 6,22 para Ayrton Lucas. E Saúl também, ó. Também, a mesma coisa. Então, são jogadores equilibrados, que não faz tanta diferença quem está como titular. No caso de Carrascal e Lino, o Lino tem uma média superior ao do Carrascal. Já no caso do Arrascaeta contra o Michael, o Everton Cebolinha, aí é uma possibilidade, não é o que vai ser necessariamente, né? Aí já qualquer um que ficasse no lugar do Arrascaeta já seria um problemaço, né? Ainda mais nesse caso o Michael, que tem uma nota quase um ponto abaixo do Arrascaeta. No caso do Luiz Araújo com o Plata, é uma substituição positiva, muito positiva, mais de um ponto a mais o Luiz Araújo em relação ao Plata. E o Pedro, que não vem jogando recentemente, ele nesse momento está na nossa seleção do Bola de Prata, a média dele é de 6,59, e a gente colocou aí o Wallace, poderia ser o Juninho, mas a gente colocou o Wallace porque tem uma média de ponto superior ao Juninho, então 5,47. Sim, dá pra ver que tem um equilíbrio em quase tudo. A questão ali é que o Pedro e o Arrascaeta têm notas lá no alto. Sim. E vai ser difícil você encontrar substitutos. Embaixo é importante também, tá? 6,38 a média sem os desfalques e 6,21 com desfalques. Então cai um pouco a média das notas dos 11 jogadores com os desfalques. Mas eu acho que em campo a desvantagem é até maior. Não é, Jailson? O Pedro e a Arrascaeta, ele é Ortiz, né? Acho que exatamente. São os principais, até porque o Cleiton, se a gente for parar para ver, o último jogo do Cleiton foi contra o Bahia. E o Cleiton não foi bem. O Cleiton acabou não fazendo uma boa partida ali. E assim, sem o Pedro e o Arrascaeta, o time muda completamente. Não, e ali também a gente viu a comparação do Samuel Lino com o Carrascal. Porque a nota acumulada do Samuel Lino é boa, porque o início dele também foi muito bom, mas o momento do Carrascal é melhor, não é, Eugênio? É melhor. Embora o Lino não tenha jogado tão mal nas últimas partidas, tá? O Ricardinho faz... As notas devem ter sido boas, né? Porque ele deu assistências, ele construiu jogadas. Só que o Carrascal está sendo um diferencial do time, desde que ele ganhou essa dimensão dentro do Flamengo. Então faz falta. Acho que o problema maior do Flamengo é organizar ali do meio para frente, né? Porque você não tem, teoricamente,
o substituto do Arrascaeta. Entendeu? Quem poderia fazer? Quem muitas vezes faz esse papel é o Plata, mas o Plata tá fora também. A torcer ali pro Bruno Henrique poder jogar. Torcer, eu tô colocando pro flamenguista, claro. Muita gente torcendo contra o Bruno Henrique. Claro. A gente não colocou o Bruno Henrique lá porque é uma possibilidade ele ficar ser fora. Um desfalque, isso. Exatamente. Se ele for liberado no julgamento, aí vai subir essa nota aí. Vai. Sim. E no caso do Samuel Lino, lembrando que ele teve uma nota quase 10 perfeito no jogo. Que ele fez 3 gols e 2 assistências Vitória, né? Contra o Vitória, isso no 8-0. E com isso, a média dele vai ser muito alta também por isso. Ele teve um 9,98 naquela partida. Caramba. Foi quase um 10 perfeito entre o algoritmo da TSPN e a nota dos analistas. Vamos ver o Palmeiras? O Palmeiras também, a situação é até mais grave, tá? Mais grave? Se a gente for olhar, no caso a parte de baixo aí, a queda da média com os desfalques cai muito mais em relação ao Flamengo. Então, cai de 6,26 para 6,06 com os desfalques. Se você olhar bem, até tem menos jogadores com a parte embaixo, né, com quem substitui. Por quê? Porque o Palmeiras ele tem rodado muitos jogadores, principalmente no meio de campo. Então, assim, não dá para dizer que o Maurício seria o substituto, o Felipe Anderson seria o substituto. Ele já tem jogado com o Sousa. É o titular. Exatamente, pode ser o Sousa. O Facundo Torres tem realmente jogado como reserva. Então, o Maurício, o Felipe Anderson, eles já são jogadores que variam como titular e reserva no time. O Aníbal, nas últimas partidas, não vem jogando porque se lesionou. Agora, o Fux, por exemplo, tem uma dúvida de quem seria o titular, Fux ou Murilo. Nesse caso específico, o Gomes seria titular com qualquer um dos dois. Então, se o Gomes não pode jogar, aí vai ficar uma defesa desfalcada com Murilo e Fux. E a média de nota, olha a diferença do Murilo para o Gomes, é de 0,39. O Everton está aí também como titular porque é o mesmo caso do Pedro. Eles se lesionaram mais ou menos na mesma época e talvez tenham uma possibilidade de retornar ainda nessa temporada. O Lucas Evangelista a gente não considerou porque vem há mais tempo sem jogar e também não tem perspectiva para ele participar dessa partida até o fim da temporada, não é nem em relação a essa partida. Então, no caso, o Carlos Miguel tem uma média superior ao Everton, o Jefté e o Piquerez é uma diferença muito grande e aí no ataque, aí não tem brincadeira, né? Porque Flaco Lopes e Vitor Roque, a gente projetou aí com possibilidade de Luigi e Bruno Rodrigues, a gente não sabe como é que vai ser o ataque do Palmeiras. Aí não tem como, né, Eugênio? Aí a diferença é gigantesca. Porque aí a gente tá falando da dupla, né? É uma dupla, é um setor quase ali. São dois setores, né? O lado esquerdo da defesa. Eu ia falar isso. E você vai pensar pro Santos, né? Opa, quem é que pode cair pela direita ali? Robinho. E lá, se for titular, né? Se for titular, ele cai no Jefté. E lá na frente, os dois atacantes, que aí esses fazem muita diferença. Muita, porque eles estão jogando demais. Flaco Lopes estão voando. E aí você olha ali, são jogadores... O Bruno Rodrigues está voltando, até fez gol já nesse retorno, mas não tem o mesmo nível dos dois. Porque nesses desfalques, no número, tem ali, o Sousa, o Facundo... O Sousa até tem sido mais protagonista nos últimos jogos, né, Gerson? Mas o peso mesmo tá ali em Piquerez, em Gomes e na dupla de ataque. O Sousa tem sido importante, ele foi muito importante contra a LDU, por exemplo, para mim na questão da bola aérea, né? Quando você joga, por exemplo, né? Quando você joga com o Alan, né? Alan, até agora eu fico na dúvida se é Alan ou Alan. Ele respondeu pra gente aquele dia, eu já esqueci. Já esqueceu, né? Enfim, o Alan, quando ele joga lá fazendo cruzamento com a perna trocada pelo lado direito, o Sousa tem a possibilidade de entrar na área, né? Então ele é um cara que tem uma boa estatura e ele vem jogando melhor, acho que tá pegando confiança. Lembra que a gente falava muito do Felipe Anderson no início, lá pela esquerda, que ele não estava com tanta confiança e depois ele conseguiu se desenvolver melhor. Mas, de fato, a ausência... Assim, a da dupla a gente não precisa falar. A da dupla é chovendo molhado, que não tem como. É a melhor dupla do futebol brasileiro hoje. Mas o Piquerez pro Jefté me pega também. Também pega? Me pega, porque é uma queda considerável de nível. E ainda se jogar o Mikael também, né, que é uma possibilidade. Vocês sabem que a gente não tem falado tanto disso, até porque o Palmeiras avançou na Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que nos jogos maiores, mais importantes contra as equipes mais ajeitadas, o Palmeiras ainda não encontrou o substituto do Evangelista. Sim. Porque uma coisa é quando ele joga contra o Juventude ou contra a LDU, quando ele não vai ser atacado, aí você ter o Veiga ou ter o Andrés ali como segundo volante, o time
não sente essa ausência. Mas nos jogos onde ele enfrenta ali adversários que vão atacá-lo, ele ainda não encontrou esse equilíbrio no meio de campo. Tem uma sutil mudança de organização tática ali com a saída do Evangelista. O Andrés não faz a mesma função que ele. Isso. Ele deixa de ter 2 volantes e passa a ter um volante fazendo uma linha de 3 com 2. E em alguns jogos ele botou como primeiro volante o Andrés. Exato. Jogos em que ele tinha necessidade de ir pra cima, como o jogo contra a LDU. E aí falta aquele segundo homem para ajudar na marcação e às vezes contra times grandes ele tem alguma dificuldade. A gente viu isso contra o Flamengo. O jogo atrasado contra o Bragantino também não foi? No primeiro tempo. O Andrés, de primeiro? Também aí, no jogo contra o Flamengo, no jogo contra a LDU na ida, no jogo contra o Mirassol. No meio de campo, né, a gente percebia que tinha um problema ali. E até no primeiro tempo contra o São Paulo, quando o São Paulo foi atacar o Palmeiras. Depois, no segundo tempo, as coisas mudaram. Mas quando ele é atacado, ele ainda não encontrou esse equilíbrio desde a saída do Evangelista. Recentemente ficou sem o Aníbal também, né? E aí ficou Aníbal. com o Emiliano Martinez no lugar, que não rendeu como o Aníbal. E com isso era a dupla que era titular, Aníbal e Lucas Evangelista, estavam fora, né? Então o Palmeiras, além de tudo, nesse período, sofreu com isso também. O meio de campo desmantelado por isso. E aí eu tô citando isso porque eu não sei como vai ser na Vila contra o Santos. E não sei como vai ser em Lima contra o Flamengo. Qual vai ser a solução encontrada ali, né? E se já vai ter alguma mudança. Eu acho que é o André de segundo, cara. O Fux foi jogar de volante agora, que eu lembrei também, né? A gente tava conversando, porque o Fux jogava sem bola como terceiro zagueiro. Não, sem bola como volante e com bola como terceiro zagueiro. Eu acredito que seja o Andrés mesmo de segundo. Acredito que seja. Né? No jogo com o Flamengo, o Aníbal falhou, o Fux Exatamente. E aí... O Vitor Roque também, né? Ali no lance com o Danilo, em um dos gols, né? O Vitor Roque solta o gol. Aí é a discussão da arbitragem. outra fase do jogo. Não é na fase... Mas o Aníbal foi na saída de bola e o Fux na... que ele deixa No pivô. Acho que é o Pedro. ponto principal. Depois teve aquela cavada lá. Ainda, é verdade. Mas a do pivô do Pedro que ele foi mal. Ali saiu o primeiro gol. Torcedor, então tá aí, né? Esse foi o vídeo aí que a gente trouxe pra estar reagindo junto. Vídeo super bacana, separado com muito carinho, né? Então, mais uma vez, vou te reforçar aí para deixar o like para ajudar a gente. Também se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso time. E agora vamos dar uma passadinha na tabela para ver como é que ficou. Após essa rodada, uma rodada aí recheada de surpresas, empates, bastante empate também, né? Vamos dar uma passada para ver como é que ficou, então, terminados os jogos, né? Palmeiras, que acabou vacilando 68 pontos, assim como o Flamengo, que se aproveitou desse tropeço, 68 pontos também. O Cruzeiro, que é um outro time aí que estaria na briga, querendo ali, quem sabe, se meter nessa briga aí pelo título, acabou empatando também, não se aproveitou desse tropeço ali do Palmeiras. Cruzeiro com 64 pontos, então na terceira posição. Mirassol, sensação do campeonato, mais uma vez, digo e repito, né, o que o Mirassol vem fazendo aí é inacreditável, cara. Quarta colocação, 59 pontos, então já se distanciou demais ali, até do Bahia na quinta, né? E principalmente ali da sexta posição para baixo, que já é pré-Libertadores, então Mirassol praticamente já garantido na Libertadores direto. Bahia 53, Botafogo 52, Fluminense 51, São Paulo 45, Atlético Mineiro 43 pontos, Vasco 42, o Bragantino ali com 42 também, Ceará com 42, Corinthians 42, é uma galera ali com 42, é um bolo muito grande ali de 42 que vão tentar brigar ali por uma pré-Libertadores, né? O Grêmio acabou vacilando de novo, né? Deixou escapar a vitória, ficou com 40 e ali do Internacional para baixo, todo mundo brigando para fugir ali do rebaixamento. O Inter mesmo com 37 está no risco, Vitória 35, Santos 33, Juventude 32, Fortaleza 30 e o já rebaixado Sport lanterna no campeonato com 17 pontos. O vídeo é esse, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, dá o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu!